viu que quando ela viu que estava bem difícil vender o produto, ela falou assim: bom, então eu vou começar a vender peruca. E quando a pessoa comprar a peruca, ela ganha a oportunidade de comprar aí, de ter acesso à demonstração de um produto, né? Ela ganha a apresentação do produto de presente. E olha que interessante. E aí ela pôde observar que, conforme ela demonstrava o produto, que na época era o extremoliente, ela vendia esse produto, né? Esse foi o primeiro produto da Mary Kay. Então, quando a Mary Kay começou o negócio, ela rapidamente identificou que uma parte seria a venda, né, do negócio. Ela já tinha desenhado a estrutura do negócio, a estrutura de ganho do negócio. E com a outra parte, seria a parte da carreira, do ganho com a carreira. Vocês estão vendo os slides, gente? Estão, né? Dos ganhos com a carreira. Então, ela já tinha desenhado isso. Lembra que antes dela fundar a empresa, ela escreveu o que seria uma empresa ideal para uma mulher trabalhar. Era o que seria um suposto livro. Quando ela acabou isso, que seria um livro naquela época, ela viu que ela tinha um plano de negócio nas mãos. E quando ela abriu isso e ela viu que ela tinha esse plano de negócio nas mãos, ela ficou super impactada, né, com isso. Ela falou: bom, com esse plano de negócio, eu consigo abrir uma empresa. Foi isso que ela alinhou com o filho na época. E aí, com US$ 5.000, eles abriram a empresa. Tá? Então, a gente já sabe dessa história. Eu acho que a maioria de vocês já sabe dessa história. E aí, por que ela desenvolveu a liderança desde sempre? Por que ela, quando idealizou a empresa, ela já colocou esse ganho com a liderança? Porque ela sabia a importância de ter alguém para direcionar o outro a fazer aquilo que, por vez, ela já sabia fazer, né? Então, como ela já tinha vendido livros e ela tinha trabalhado também muitos anos na Stanley, ela entendeu que era interessante, era importante para uma pessoa que queria se desenvolver, que outro tivesse ali mostrando o caminho, impulsionando, direcionando. E foi por isso que ela começou, né? Dessa maneira, foi por isso que ela idealizou desta maneira. Então, de um lado você tem a venda, do outro lado você tem a liderança, tá? Bom, entendido isso, nós sabemos que nós temos, com a venda, a possibilidade de lucrar até 67% no produto regular e mais de 100% no produto promocional, tá? Então, por que eu falo mais do que 100%? Porque se você analisar alguns produtos, quando eles vêm na promoção, a nossa lucratividade vai ser mais que 100%. Às vezes você paga num produto lá 34, né? E você vai vender aquele mesmo produto por 70. São só aí a tua lucratividade já foi uma lucratividade maior que 100%. Então, quando a gente entende essa lucratividade, a gente entende também que o ganho com a venda do produto é muito importante, né? É importante para mim, é importante para vocês. E eu falo que é a única maneira no negócio de você ter dinheiro imediato. Tá? Você está precisando de dinheiro, você vai lá, você vende esse produto, você recebe o seu dinheiro, né? Então, a venda do produto, ela me traz isso, ela me traz o dinheiro imediato. E é a única maneira dentro desse negócio da gente ter esse ganho imediato, tá? Acho importante a venda? Não é que ela é importante, gente, ela é a base, né? Ela é a base do nosso negócio. Então, não importa qual o patamar que você esteja ou o que você almeja dessa empresa, do seu negócio, a venda é necessário ser feita. E aí eu vou fazer um adendo aqui, porque eu já tive pessoas de fazer entrevista com pessoas, ter a possibilidade de fazer entrevistas com pessoas, e essas pessoas, elas terem a oportunidade de falar: olha, não quero vender, né? Eu quero já começar o negócio, mas eu quero só desenvolver a carreira. Porque tem outras empresas que fazem
que fazem isso, ainda tem empresas assim. Mas se eu sou uma pessoa que eu apenas desenvolvo a venda, né? Que apenas desenvolvo a carreira, eu não tenho base nenhuma. Como é que eu vou ensinar alguém a vender algo que eu ainda não sei vender? Ontem eu gravei uns stories falando isso, engraçado, né? Teve muita gente ali que comentou. Então, assim, ontem eu falei o seguinte, que eu não sou capaz como profissional, como pessoa, de mostrar para o outro, ensinar o outro, ou incentivar o outro a fazer algo que, de fato, eu ainda não tenha feito, né? E aí, quando eu falo isso, eu jamais poderia falar de um casamento bem-sucedido se eu não tivesse um casamento bem-sucedido. Eu não poderia falar de criação de filhos se eu não tivesse essa experiência. Então, vocês entendem o que eu falo? Então, sempre que eu falo algo aqui em relação ao negócio, que eu incentivo, que eu direciono, é porque em algum momento da minha carreira eu já fiz aquilo, tá? Eu comprei uma caixa para as minhas consultoras que conquistaram uma caixa box, que espero que chegue essa semana, e para as consultoras que conquistaram. E eu tenho a minha caixa box já. Eu faria as minhas, já fiz caixa box com essa caixa, mas eu ganhei uma caixa da Josi. Igual a que eu vou dar para as minhas consultoras, eu ganhei uma. E aí eu vou trabalhar com essa caixa box, né? Vou trabalhar com essa caixa box, inclusive, para eu contar para as minhas consultoras como é que foi a minha experiência com a caixa, o quanto eu vendi usando a caixa, eu tive, qual foi o meu ticket médio, qual foi o tipo de cliente que eu atendi com a caixa. Olha que interessante. Então, antes de eu falar, olha, vai lá e faz assim, eu vou falar, olha, vai lá, faz assim, porque eu fiz assado, eu fiz assim, eu fiz assado e deu certo, tá? Então, assim, gente, a base do negócio é importante e é impossível uma pessoa desenvolver carreira na Mary Kay se ela não sabe desenvolver a base, tá? Ela pode até dar menos, ela pode até não voltar tanto a atenção para ela, para a base, por algum período, né? Eu vou dizer para vocês que nos últimos 2 anos eu fui coach de vendas pessoais e eu antes nunca tinha sido coach de vendas pessoais. Então você vê, mesmo hoje como diretora nacional, eu arrumei a possibilidade de ser uma coach de vendas pessoais. O ano passado não era minha meta, no ano anterior era, mas o ano passado não era, mas mesmo assim eu fiz. E por que que eu fiz? Porque foi natural, né? Como eu vinha de um ano de vendas muito intensas, para mim foi natural conquistar aquela corte de vendas pessoais. Entendem o que eu estou falando? Tá? Então, gente, a via de ganho, que a venda é uma via que todas nós temos e todas nós trabalhamos com elas. Então, ela te permite essa lucratividade, ela te permite vender um produto de super qualidade, de não ter que se preocupar com testes, com embalagens, com transporte, porque isso tudo quem faz para a gente é a empresa, tá? E, além disso, a venda também permite que você seja reconhecida. O reconhecimento que a gente tem atualmente por conta da venda pela empresa é o Círculo das Estrelas, que eu falei dele, inclusive, na segunda-feira, e a gente tem também as cortes, né? A corte de vendas. Bom, falando aí na segunda via de ganho, que é a carreira, que é isso que eu quero passar para vocês. Quando a gente entra no negócio e a gente tem a possibilidade de ter o nosso próprio time. A gente, quando tem 5 pessoas no time, e com 5 pessoas, você já se torna uma futura diretora, tá? Então, eu sou antiga na Mary Kay, e muitas de vocês também são, e nós somos da época que antes era consultora sênior, nem vou lembrar mais, iniciadora estrela, depois era líder de grupo, futura diretora. Olha como que coisa, né, gente? Vou consultora sênior, iniciadora, estrela, olha, líder de grupo e futura diretora. Como a mente é uma coisa cruel, né? Hoje em dia, não.
A carreira está muito mais simples, ela está muito mais fácil. E agora, quando a gente ingressa no negócio, a gente é uma consultora de beleza, como sempre foi. Mas quando a gente tem 5 pessoas no nosso time, a gente já se torna uma futura diretora, tá? E isso me dá a possibilidade de ganhar um bônus de 12%. Quando é que eu ganho o bônus de 12%? Quando eu tenho 5 pessoas no meu time, quando essas 5 pessoas estão fazendo pelo menos um pedido de 25%, tá? Pelo menos 25%. E quando também eu tenho pelo menos o meu pedido pessoal de 600 pontos. Então, por que a Mary Kay atrela o recebimento do bônus com o seu pedido pessoal? Por que a Mary Kay atrela o seu recebimento de bônus de 12% com o seu pedido pessoal? Para ela se certificar de que você continua fazendo a base do negócio, que são as vendas, tá? Quando é que a Mary Kay deixa de exigir isso? Quando você se torna uma diretora nacional. E eu posso provar, para quem quiser ver por relatório, que mesmo como diretora nacional não teve nenhum mês que eu fiz menos do que eu precisaria fazer para ter o meu bônus de 12%. Por quê? Porque, gente, se a venda é a base, não tem como a gente deixar de fazer, né? Eu não vou passar os meus clientes para outra pessoa atender. Hoje, numa das 6 coisas mais importantes que eu tenho para fazer é fechar o meu pedido pessoal, né? Eu acho que vai ser o meu terceiro ou quarto pedido nesse mês, que é um complemento. Por quê? Porque eu tenho que atender aí algumas clientes e eu não tenho alguns produtos que esses clientes me pediram. Então, já está aqui o meu pedido pessoal, tá? Entenderam isso? Então, com 5 pessoas, você já ganha os 12%. E se você tem 10 pessoas no seu time, você entra já em qualificação. E você tem a possibilidade de entrar em qualificação com os requisitos diminuídos até o mês que vem. Então, se o seu desejo é desenvolver carreira, acelera para você entrar em qualificação. Por quê? Porque geralmente para entrar em qualificação, a gente precisa ter 10 pessoas ativas no nosso time pessoal. A gente precisa fazer um pedido também de pelo menos 1.200 pontos no mês que antecede a qualificação. Mas durante a qualificação, a gente tem que obter em até no máximo 4 meses, tá? 40 consultoras AP e N e 40 mil pontos, certo? A Mary Kay reduziu esses quesitos. A Mary Kay, com essa redução, ela está exigindo apenas 30 mil pontos. 40 consultoras, a APN, mais apenas 30 mil pontos. Então, Tatiana, isso é mais fácil? Sem dúvida alguma que isso é mais fácil, porque reduziu o quê? A produção. Né? Então, você antes precisaria de uma produção média de 10 mil pontos, agora você precisa de uma produção média, eu acho que é de 7.500 pontos, exatamente, 7.500 pontos. Então, ela reduziu, ela facilitou esse processo aí de qualificação. Tudo bem em relação a isso? Alguma pergunta em relação a isso? A partir do momento que você se formar uma diretora, o que é que acontece? A responsabilidade aumenta. Quando você se torna uma diretora, a responsabilidade aumenta. Eu já falo que uma diretora em qualificação, ela já começa a trabalhar como diretora. Ela ainda não ganha como, mas ela já começa. Eu não sei se a Mônica está aqui, mas se a Mônica tiver, ela sabe exatamente do que eu estou falando. Não, ela não está, mas ela sabe exatamente do que eu estou falando. E o que é que eu estou falando? Eu estou falando assim, a Mônica é uma diretora em qualificação da minha unidade pessoal, né? E ela já está. Consultora que entra agora no negócio, que é dela, ou do time dela, eu já não ligo mais. Na hora de fazer pedido, eu já não ligo mais, eu tô só acompanhando, falando, amor, você falou com fulana? Mo, olha, eu hoje falei com ciclana, ela me falou isso e isso, então eu vou só batendo bola com ela. Mas eu deleguei já boa parte do cuidado com o time dela para ela. Por quê? Porque eu sou uma vagal e eu não quero trabalhar com o time dela? Não, justamente para eu prepará-la, para ela se preparar. Porque o que eu não quero é que ela se torne diretora e ela fala assim: meu Deus,
como é difícil trabalhar com algumas pessoas que não têm disposição. E isso vai acontecer? Vai, gente. Tá? Vocês acham que é todo mundo que tem no time, que está no time, que pertence à unidade, que tem uma super disposição para o trabalho? Não, né? E eu falo que muitas vezes a líder, ela quer alguém como ela, né? Porque a líder, obviamente, é uma pessoa que se destacou, né? Ela se destacou, por isso que ela vem se desenvolvendo. Mas entendam, as pessoas são diferentes uma das outras, né? E vai ter gente que vai entrar no negócio porque precisa ganhar R$ 200. E tá lindo, maravilhoso. Se é isso que ela precisa, que ela ganhe os R$ 200 dela. E vai ter outra que não, que vai entrar porque precisa ganhar R$ 1.000 no mês. Né? E outra que vai entrar porque precisa ganhar R$ 5.000 no mês. Então, é claro que o trabalho que cada uma delas vai desenvolver vai ser diferente, mas a gente precisa respeitar, né? Eu tenho aqui pessoas que são da minha unidade pessoal. Tenho a Cecília, eu tenho a Jaque, eu tenho a Joyce, eu tenho a Ligiane, eu tenho só. Vocês são da minha unidade pessoal. Alguma vez eu pressionei vocês? Nunca, né? Se uma delas falar que se sentiu pressionada, eu vou falar, meu Deus, eu não sei o que que eu fiz. Eu não pressiono, né? Eu não ligo para minha consultora porque ela tem que fazer isso ou que ela tem que fazer aquilo. Não, eu ligo para orientá-la, para ajudá-la a desenvolver, né? Então, Jaque, por exemplo, uma menina que tem um potencial gigantesco. Conheço a Jaque há muitos anos. Jaque deixava o pedido para o último dia do mês. E aí eu comecei a trabalhar isso com ela. Foi ou não foi, Jaque? Falei, Jaque, mas não porque eu quero os pontos dela no começo do mês. Não. Ela fazia bastante ponto já, né? Muitas vezes mais de 2.000 pontos, só que ela fazia no último dia do mês. E o que que eu falava para ela? Eu falava, Jaque, se você fizer no começo do mês, o teu giro com os produtos vai ser melhor, você vai trabalhar melhor a promoção, você vai trabalhar melhor os lançamentos. E você vai chegar no final do mês tendo vendido mais. Por quê? Porque quando a gente deixa o pedido para fazer no último dia do mês, eu vou, eu vou retendo venda. Eu vou segurando venda. Entende? Então isso me impede até de vender mais, porque eu tenho tanta coisa já para entregar que eu falo, ai não, sabe? A cabeça da gente não permite que você faça mais e faça melhor. E aí, já que você está ouvindo tudo isso aí, não me deixa aqui sozinha, viu? Fale aí, escreva aí. Então, assim, a Jaque hoje faz o pedido antecipadamente, né? Ela estava esperando chegar os kits da Sabrina, chegou, já fez o pedido dela, eu vi que ela fez o pedido dela, fez uns, acho que foi 900 pontos, e eu tenho certeza que até o final do mês ela vai chegar pelo menos nos 1.500 pontos dela, que é o que ela precisa para ter frete grátis e não perder essa possibilidade. Então, e com isso, ela aumentou a venda dela. Né? Por quê? Porque eu sei como é que funciona o negócio. Então, a minha tentativa sempre é de impulsionar o outro, é de mostrar ao outro qual é o caminho. A Joyce é da minha unidade. Joyce, faz pedidos bons. Eu já falei, Joyce, está vendendo, Joyce? Ah, eu estou voltando. Tá bom, Joyce, mas tem que vender isso. Eu não quero que a Joyce compre, compre, compre. Eu quero que a Joyce venda, venda, venda. Né? Por quê? Porque eu gosto de ter comigo pessoas que vendem e ganham dinheiro. E quem compra, 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 não vai e não vende, vende, vende. Se compra, compra, compra e vende, 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 tá ganhando dinheiro. Mas se só compra, 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 não vai ver o dinheiro. Eu não quero isso, né? Eu amo quando eu vejo. Quem foi hoje que me falou? É uma consultora excelente que eu tenho. E ela falou, sabe, Tati, aqui a minha pronta entrega é baixíssima. E eu falei, gente, isso é bênção para uma diretora ouvir. Por quê? Porque ela compra bastante, mas eu quero mais é que ela venda mais ainda do que ela compra, tá? Tudo bem, gente, em relação a isso? Então, quando você é diretora, você tem essas funções que eu falei para vocês. Você vai mostrar para o outro como fazer aquilo que você já faz. E isso aí vai aumentar o seu ganho com a carreira. Você vai continuar ganhando o bônus de 12%, mas você vai ganhar um bônus de até 14%,
por conta da produção da unidade. Eu vou mostrar a tabela aqui para vocês. E você vai ganhar um bônus que hoje vai até 11 mil pontos, tá? 11 mil pontos, 11 mil reais. Não é 7 mil, esqueci de mudar isso aqui. São 11 mil reais. E vocês vão ver, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E além disso, como diretora, eu ganho bônus sobre as diretoras que eu faço, que eu desenvolvo, né? Eu ganho sobre cada unidade, como diretora, 4%, enquanto eu sou uma diretora até futura executiva. Quando eu me torno uma executiva, eu já ganho 4% sobre todas as minhas diretoras, tá? Foi quando eu me tornei uma diretora executiva que o meu marido viu que o meu bônus aumentou muito, e quando eu me tornei uma diretora executiva, eu lembro que no meu primeiro mês, eu não lembro se foi 15 mil ou 23 mil o meu bônus, e aí eu lembro que não foi 15 mil, não, foi 23 mil, porque era maior, mais do que o meu marido ganhava. E aí foi 23 mil. E aí o meu marido, eu lembro que ele olhou na conta, porque a gente sempre teve conta em conjunto, e ele olhou, ele fez assim, nossa, Tati, mas por que que aumentou tanto o seu bônus? Eu falei, é porque eu formei uma nova diretora e agora eu não ganho mais só 4% sobre cada diretora que eu tenho, eu ganho 5%. E na época, as minhas diretoras de primeira geração eram diretoras que estavam produzindo muitíssimo bem, e aí veio um bônus realmente maravilhoso, e eu era uma nova diretora executiva da Mary Kay. Foi maravilhoso e foi daí que meu marido falou nesse dia, então eu entendi, então agora o que você tem que fazer é formar diretoras. E é claro, porque quando você é uma consultora, você quer novas consultoras. Quando você se torna uma diretora, você quer novas diretoras. Por quê? Porque você quer passar o legado, tá? Esse é um ponto importantíssimo para mim. Você quer passar o legado para outras pessoas. Eu não quero que só eu me beneficie com essa carreira, porque eu não estou aqui para competir com a Karina, eu não estou aqui para competir com a Meire, eu não estou aqui para competir com a Ligiane, eu estou aqui para trabalhar junto com elas. Então, se elas quiserem ocupar o meu lugar, eu tô doida para ceder o meu lugar para elas, porque quando elas ocupam o meu lugar, quando elas chegam no mesmo patamar que eu, como elas são descendentes de mim, eu subo. Mas eu só subo também se eu estiver trabalhando, porque se eu não estiver trabalhando, eu vou deixar de ser, seja lá o que eu for. Tudo bem? Vocês entenderam? Então é um plano de carreira muito inteligente. Por isso que não é uma pirâmide, tá? Então, se alguém falar assim alguma vez para vocês, Mary Kay, conheço, ou então odeio quando fala, eu também faço, já fiz marketing multinível. Não, gente. Marketing multinível, quando você entra, você compra o patamar que você deseja estar. Na Mary Kay, você não compra, né? Alguém ofereceu para você um kit que torna você diretora? Um kit que torna você diretora nacional ou diretora nacional sênior? Não existe isso, tá? No marketing multinível, sim, existe isso, né? Você entra de acordo com o valor que você investiu, você vai para um patamar X, Y ou Z. O que que é American? E o que que é uma pirâmide? Uma pirâmide, gente, é eu posso dar exemplo, se vocês quiserem. Marketing multinível, por exemplo, é Herbalife. Herbalife é uma empresa de marketing multinível, porque você entra na Herbalife, você vê o quanto que você quer investir, o investimento que você fez vai te fazer ser, sei lá, quais são os patamares dele, tá? Uma pirâmide, tá? Um exemplo de uma pirâmide, por exemplo, é uma empresa que teve há um tempo atrás, que foi a Monavi, por exemplo. Qual era a ideia da Monavi? Tinha o produto X, tá? Alguns produtos lá, mas você não precisava vender o produto, certo? Você podia simplesmente comprar, e eles chamam de consumo inteligente. Você podia apenas comprar esses produtos para você consumir. E o que importa mesmo é a quantidade de pessoas que você traz para também consumir o produto, fazer esse consumo inteligente. Só que isso, gente, chega uma época que ele não se sustenta, porque não tem a base, não tem a venda.
Então, não tem como. Quem é que vai ficar fazendo consumo inteligente? Não dá. Chega uma hora que o negócio explode e vai à falência. Tanto é que foi à falência, veio e voltou com outros nomes, inclusive. Temos, inclusive, outros nomes hoje, mas a gente já sabe que está fadado à falência, né? Porque não tem como, não tem base. Além do mais, numa pirâmide, você não precisa, como você não precisa vender o produto, entendeu? Você só chama pessoas. Então, o teu trabalho, na verdade, é um trabalho de vagabundo, né? É um trabalho que você não tem a base do negócio, que você não tem, você não ensina o outro como desenvolver o negócio em si, a venda em si, porque a venda não é importante. Então, e numa pirâmide, se quem está no começo ali morre, suponha, todo o resto morre junto, né? O que não acontece. Então, já tivemos casos de ter falecimento, inclusive, de diretoras nacionais, mas e quem era descendente delas? Não aconteceu absolutamente nada, tá? As pessoas se mantiveram aí no negócio. Numa pirâmide, isso não é possível. Tudo bem, tá, gente? Então, não somos um marketing multinível e nem somos uma pirâmide. Tanto é que estamos na ABVD, que é a Associação Brasileira de Venda Direta. Somos uma empresa de venda direta que temos um plano de carreira incrível, maravilhoso, tá? E aqui, como diretora nacional, a gente ganha bônus também de 14%, a gente ganha um bônus de formação de até 17 mil pontos quando forma novas diretoras nacionais, ganha um bônus de 8.500 pontos quando forma nova diretora, ganha um bônus não mais de 12%, e sim de 13% sobre o time de diretas. Aí os bônus de unidade e bônus de volume são os mesmos, o de unidade até 14% e o de volume até 11%. Só que a diferença é que a gente ganha sobre não só apenas as diretoras de primeira geração, que é o que acontece quando a gente é diretora. A gente ganha sobre as diretoras de segunda e terceira geração também, tá? Então, isso facilita aí demais o nosso processo. E aí, a gente falando de bonificação, tá? Uma unidade pequena ainda, qual vai ser a bonificação dessa diretora? Uma unidade que produz aí cerca de 15 mil pontos, mais ou menos, uma bonificação de 3 mil reais. Uma unidade que está aí produzindo uns 40 mil pontos, né? 40 mil pontos? Penso, uns 40 mil pontos. Vai ter uma bonificação de 10.500 e pode ser mais, dependendo do time de diretas. E uma unidade aí maior, uma unidade de não só carro rosa, uma unidade de carro rosa, essa diretora está ganhando uns 15 mil, tá? Uma unidade que faz 50 mil. Agora, uma unidade que faz viagem internacional, que é uma média aí de quase 70 mil pontos mês, ela vai ganhar pelo menos aí uns 20 mil reais, tá? Mais o que as joias das cortes, mais as viagens, né? Então, esse ano, a viagem que a Mary Kay está contemplando as diretoras que têm unidades que produzem pelo menos uma média de 70 mil pontos é para a África do Sul. O carro cor-de-rosa, hoje eu ganhei, agora, esse mês, eu ganhei o bônus, eu não sei se é o meu 7º ou o meu 8º carro cor-de-rosa, mas aqui também tá, é uma das 6 coisas que eu tenho que fazer hoje, que é parar e contabilizar, de fato, quantos carros rosas eu tenho, né? E aí depois vou parar com calma e contabilizar isso. Isso não fica no sistema, é uma pena isso, é uma coisa que a gente pede sempre para a Mary Kay, mas eu sei que eu conquistei. Ou é o 7º ou é o 8º carro cor-de-rosa e recebi aí o dinheiro agora nesse mês passado, né? É dividido aí em parcelas, né? Mas como diretora nacional, no primeiro mês desse reconhecimento, eu recebo 14.500, né? E depois as parcelas, porque o carro da diretora nacional, ela recebe no total 190 mil, mas é dividido em parcelas, né? Em 36 meses. Enfim, mas a primeira bolada foi agora esse mês e foi 14 mil, o meu bônus mais 14.500 reais, tá? Bom, então aqui vocês entenderam, né? Já toda essa
carreira. Vocês entenderam já esse primeiro passo da carreira. Eu vou mostrar mais esse slide só e a gente vai finalizar por hoje, porque hoje eu tenho reunião do conselho com a Mary Kay, mas eu quero que você fique com isso aí bem gravado na sua mente. E o que que eu quero que você fique aí bem gravado na sua mente? É que enquanto você tem 4 pessoas no teu time, você não tem ainda ganhos sobre essas pessoas, mas que com 5 pessoas do seu time, você já tem um ganho de 12%. Então, se cada uma dessas pessoas comprarem pelo menos R$ 1.000, gente, R$ 1.000 é um pedido do quê? De 30%. Você já recebe um bônus de R$ 430, tá? Se você tiver 10 pessoas comprando pelo menos, 8 comprando pelo menos 1.000, você vai ganhar R$ 780. Então, vocês percebem, né? Agora, é muito dinheiro. Esse dinheiro você recebe em dinheiro ou você deixa lá na conta da Mary Kay e abate do valor do seu pedido. Eu só comecei a receber mesmo no banco, só quis receber no banco depois que eu me tornei diretora. Enquanto eu não me tornei diretora, eu deixava o dinheiro lá e eu abatia do meu pedido, porque sempre era menos do que eu precisava comprar. Depois que eu me tornei diretora, aí sim, essa bonificação foi crescendo e hoje em dia é mais do que eu invisto em produtos mensalmente, então é óbvio que eu recebo no banco. Isso vai ser uma opção sua. Mas vocês entenderam isso aqui? Vocês entenderam esse ganho? Né? Como esse ganho é um ganho relevante, como esse ganho é um ganho importante, como você tem a possibilidade de ter esses ganhos mensalmente. Então, o que que você precisa fazer? Você só precisa trazer pessoas para o negócio. E a partir do momento que você traz para o negócio, Tatiana, eu sou responsável por essas pessoas. Não, você não é responsável. Quem é responsável é a diretora. A treinar, orientar, desenvolver, direcionar. Mas essas pessoas que você trouxe, elas vão se sentir muito mais confortáveis com você do que com a diretora. Então, a não perca a possibilidade, não perca o costume de falar com essas pessoas, com as suas iniciadas, uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana. Fulana, tudo bem? Como é que tá indo? Olha, quero te falar o que que eu fiz essa semana. Olha, você viu isso que a Tatiana colocou lá no grupo? Você viu isso que a diretora colocou lá no grupo? Olha, bem interessante. Nananana. Não perca essa possibilidade. É uma possibilidade e é uma oportunidade, e isso ajuda você a crescer o seu negócio, tá? Aqui, eu vou parar aqui, tá? Nessa fotinho, eu vou colocar lá no grupo. Maravilhoso. E por que que eu vou colocar? Porque na semana que vem nós vamos continuar daí. E aí eu vou falar para você de todo o processo de qualificação, tá? Então eu espero você aqui comigo semana que vem, às 8 horas em ponto, porque a gente vai falar de todo o processo de qualificação com detalhes. Agora, o que você tem que fazer de hoje até semana que vem é conquistar e é ter pelo menos 5 pessoas no seu time, para que semana que vem a gente possa falar a mesma língua, tá? Eu quero saber quem aqui se compromete a ter de hoje até semana que vem 5 novas pessoas no seu time. 5 novas pessoas, não. Suponha que você já tem pessoas aí e elas já estão ativas, então você se compromete a completar essas 5 pessoas no seu time pessoal. Eu quero que vocês escrevam aí no chat quem é que se compromete daqui até semana que vem ter 5 pessoas no time? Quero ver. Karina está aqui, não vai me deixar enganar de jeito nenhum. Quem é ninguém? Ninguém. Ah, ninguém vai ser corajosa? Eu tenho muita gente corajosa aqui, viu? Nenhuma. Sueli. Tirei foto para ver quem são vocês. Sueli corajosa, tem tudo para fazer isso. Jaqueline já colocou uma esse mês, pode colocar mais 4, viu? Cecília vai me convidar para todas as entrevistas de início para falar com todas as consultoras dela, né?
Então, assim, gente, comprometa-se, né, Tati? 5 é demais para mim. Então, se você tem uma ou se você não tem nenhuma, se compromete com você a ter uma na semana que vem. Uma na semana que vem, para você ter o gostinho de fazer esse início, tá? Olha, beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Quem não assistiu a nossa aula de ontem, assista. A aula foi bem maravilhosa, tá? Eu realmente é uma aula que eu gosto muito, que eu me comprometo. Eu me comprometo o quê? Vai fazer às 5? Então pronto, olha aí. Pelo menos uma, viu? Ah, se compromete com uma. Tá, ela se compromete com uma. Pelo menos tá ótimo. Se compromete. Quem se compromete com uma? Quero ver. Quem aqui vai ser corajosa? Igual a minha amiga Sueli. Sabia, Sueli, que você não ia me decepcionar, gente, pelo amor de Deus. Queridas, ó, amo vocês, viu? Poli, bora, Poli. Aê, tô gostando. Então, nós temos Poli, Sueli, a Cris, uma. Então, vai. Cris, eu tô escrevendo aqui, ó. Poli, Sueli, Sueli, Cris, Ali, Giane, a Mércia, Giane, Mércia, pronto. Se comprometeram. Não, Cecília, tentar não, Cecília. Vou tentar. Quem vai tentar não consegue, tá? Esquece. Quando vocês pensam, eu vou tentar, esquece. Você fala assim, eu me comprometo. Aí eu tenho certeza que vocês vão fazer. Tenho certeza, viu? Ó, beijo. Amo vocês. Quem não assistiu a aula de ontem, tá lá no meu Insta. Ê, Cecília! Coloquei aqui, Cecília, você. Um beijo gigante. Fiquem com Deus. Semana que vem, conto as novidades para vocês, viu? Se tiver alguma novidade que eu possa contar aqui do conselho, semana que vem eu conto para vocês. Beijos.